MSD Preview, informação até você. Nesse programa, o assunto é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, entidade que faz parte da história do Mato Grosso do Sul, criado lá em 1978. Eu trago aqui o presidente dessa entidade que também abriga os zootecnistas, para um bate-papo sobre questões institucionais, sobre questões profissionais. E se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Presidente, feliz aqui pela tua vinda, para a gente poder também tratar desse assunto, dessa profissão aí que está até sob risco, né? Uma novidade que eu não fui pesquisar sobre essa pauta. E o MSD, eu acho que ele tem essa vocação e essa necessidade de estar pluralizando o debate, estar trabalhando várias questões, vários cenários. Então, ter o senhor aqui, na verdade, ter esse assunto do Conselho Regional e essa profissão tão bonita, né? É fundamental. Então seja bem-vindo e vamos atualizar tudo que puder sobre o Conselho e também sobre a profissão da medicina veterinária. Danilo, quero agradecer imensamente o convite, muito obrigado mesmo, para mim é uma honra falar da minha profissão, falar do Conselho e muito obrigado mesmo pela abertura, pelo espaço, fico muito lisonjeado e pode contar sempre conosco. A honra é nossa, inclusive, porque o senhor mora em Dourados e está aqui em Campo Grande, e aí é disputado, super disputado nas agendas, e a gente conseguiu um espacinho para o MSD Preview. O senhor que é um presidente que, de certa forma, até é histórico para a entidade, porque vem justamente no novo normal, né? Já naquele momento de pós-pandemia, a medicina veterinária que se sacrificou tanto na pandemia, né? A gente fala-se tanto de várias profissões que sofreram, a medicina veterinária também sofreu, teve que interromper cirurgias e tudo mais, né? E citando uma das frentes de trabalho, né? Mas em vários sentidos. E para o senhor foi extremamente desafiador, né? Começar esse mandato de 2022. Né? Sim, com certeza. E, inclusive, muito do que foi dito durante toda a nossa campanha, de toda a modernização desse conselho, de toda a demanda de infraestrutura moderna, de infraestrutura online, tudo isso também foi baseado por tudo que todos nós passamos, o que o mundo passou. E assim o fizemos, já conseguimos cumprir muitas promessas de campanha que fizemos dentro do previsto e do que foi dito da parte de ajudar esse profissional dentro do online, dentro do digital, dentro da modernização. Então nós lançamos cursos de responsabilidade técnica online, o que antes era presencial, exigia com que esse profissional tivesse que marcar, nós lançaríamos o curso, esse profissional marcava a data, teria que ir até o local, agora não, tem uma plataforma toda digital, que a hora que o profissional quiser assistir esse curso, está lá disponível dentro da nossa plataforma. Isso já é meio que um efeito pós-pandemia. Exatamente. O fato do senhor ser de Dourados até te torna mais estadual, né, como gestor da entidade, o que abre também para essa informação ser mais inclusiva, mais integrativa, né, entre as partes profissionais. Quantos são os afiliados do Conselho de Medicina Veterinária em Mato Grosso do Sul? Contando, parece que inclui a zootecnia também. Né? Isso, exato. Isso que você falou é muito relevante, porque na verdade foi o primeiro presidente do interior do estado, então essa interiorização, isso desde 78. Exato, Caramba. Essa interiorização é a primeira vez que acontece, a começar pelo presidente. É claro que a gente está tendo todo um olhar e aumentando essa demanda para o interior, e isso a gente está conseguindo. Inclusive compramos uma sede agora lá em Dourados, está na última etapa de licitação, mas a sede já está toda pronta, e é uma demanda que surgiu justamente dessa atenção para a interiorização do Conselho, e que é uma coisa que precisava. Hoje o interior, se você for pegar todo o interior, ele é mais representativo que a própria capital. De população e de quantidade de profissionais. E se você pegar especificamente Dourados, Dourados e região, a Grande Dourados, está muito próximo da capital. Então os números ficam ali, uma porcentagem muito pequena que a Grande Dourados tem de diferença quando comparado com Campo Grande, o que não justificaria não ter toda essa atenção para aquela região. Então realmente nós mudamos tudo isso, estamos em um trabalho intensivo para a compra e a inauguração da sede. Hoje nós temos aí em torno de 8.500 profissionais
inscritos no nosso conselho, tanto médicos veterinários quanto zootecnistas. É claro que os zootecnistas é uma margem bem menos expressiva, está em torno aí de 1.100 profissionais zootecnistas, o restante são todos médicos veterinários. E como que é propor inovação, não só do senhor, mas de toda uma equipe? Acho que para o público leigo não faz ideia, mas são várias comissões que atuam dentro do conselho, comissões absolutamente diferentes uma das outras, né? E fazer todo mundo pensar a vanguarda, pensar a inovação, num conselho que é um dos mais antigos do Mato Grosso do Sul, né? Criado lá em 1978 e fundamental até para economia, vocação econômica dessa região do Brasil, né? Falar de mudança, falar de inovação, falar de coisas novas para alguém que passou por décadas sem ter novidade, né? E focando praticamente na própria atividade. Exatamente. Né? E uma coisa relevante, Danilo, que sempre que a gente tem oportunidade, a gente não perde a oportunidade de ressaltar a importância disso, é a função do conselho na sociedade. Porque muitos pensam que a função do conselho está ali para poder trabalhar em benefício do profissional, e a grande função do conselho é proteger a profissão, é proteger a sociedade. É a primeira de todas e mais primordiais exatamente, funções. É proteger a profissão, é proteger a sociedade, justamente daquele mal profissional. Então, é um órgão fiscalizador. Do mal profissional e da situação informal também, né? Também, exatamente. Exatamente. Então, assim, se tem um profissional todo irregular, se tem alguma empresa toda irregular que coloca em risco o animal, a sociedade, se tem um frigorífico, se tem qualquer produto de origem animal e que coloca em risco a sociedade, é claro que é onde o conselho tem que cumprir com a sua função e a sua obrigação. É aí que entra a fiscalização. Então, é importante ressaltar isso, que a nossa função de médico veterinário hoje, ela é tão importante que hoje ninguém recebe um bife em casa, um leite, um ovo, sem ter passado pela mão de um médico veterinário para atestar que aquele produto de origem animal está próprio para o consumo. Que é o padrão das certificações, exatamente. Né? Que avançou, graças a Deus, muito nos últimos anos, e até tem feito do Mato Grosso do Sul a valorização do produto regional, da carne daqui, né, dos produtos derivados. E que essa fiscalização, indiretamente, ajuda o profissional. De que maneira? Obriga com que ele se regularize. Então, se aquela empresa está irregular, ela vai ser obrigada a se regularizar. E quem que ela vai ter que contratar para se regularizar? Um médico veterinário. Então, um médico veterinário, suponhamos que seja um açougue, um frigorífico, um abatedouro de pequeno porte, e que não tem a presença de um médico veterinário ali. O que não pode acontecer é a fiscalização que vai obrigar a presença desse médico veterinário. E aí, obrigatoriamente, essa empresa vai ter que contratar um responsável técnico, um médico veterinário, para estar auxiliando ele e servindo ali dentro daquele estabelecimento. Doutor Tiago, mas aí a gente está num país esquisito, né? Um país que às vezes é difícil de entender e principalmente difícil de entender a política desse país esquisito. Olha que eu amo o Brasil, né? Quem não ama ser brasileiro e tanta coisa legal que a gente tem por aqui, mas a gente tem umas coisas que às vezes são estranhas. A profissão de médico veterinário, no Congresso existe um projeto de lei para desregulamentar a profissão. Me explica isso, por favor. E assim, é uma coisa que você tem que se defender de uma situação óbvia. Devia ser uma coisa tão bem estabelecida, tão importante, como o senhor acabou de falar, e aí ter que travar uma luta surreal. Como que é isso? Exato. E conscientizar também, né? Sim, exatamente. Esse projeto, essa PL, foi de um deputado de Minas Gerais, que não foi reeleito, e realmente causou surpresa e estranheza em toda a classe médica veterinária, não apenas a médica veterinária, porque estava também com um projeto de desregulamentar várias outras profissões, o que realmente é uma coisa esdrúxula, descabida e que causou um alvoroço tremendo aí na classe médica veterinária. Porque realmente é uma coisa improvável de se acontecer, mas não deixa de dar uma dor de cabeça. Exato, não deixa de dar uma dor de cabeça, não deixa de você ter que responder e explicar em várias situações
esse fato que não tem Por exemplo, assim, cabimento. dentro desse grupo de pessoas que fazem parte do conselho, como que isso está no site, né? Está lá como informação institucional, mas isso também vai para a imprensa, tem muita fake news hoje em dia no mundo. Isso até beira uma fake news, a gente torceria que fosse. É verdade. Infelizmente é uma notícia verdadeira. Como que é também a receptividade para o profissional, né, que tem tanto orgulho às vezes de exercer esse papel, saber que isso existe? O senhor teve que lidar também com revolta das pessoas? Sim, inclusive o próprio conselho foi muito cobrado sobre isso, para que se posicionasse, para que também exercesse uma pressão frente a essa situação. E assim o fizemos, nós nos posicionamos. É que essa PL não foi tramitada porque o número de deputados eleitos desse partido é um número muito insuficiente para tramitar qualquer PL dentro da Câmara. E além disso, como o próprio deputado não foi reeleito, a gente já sabia que era um projeto que teria poucas chances de seguir adiante. Mas foi uma pressão grande que os próprios colegas nos cobraram, e é uma outra função do conselho, de defender a profissão. Essa sim, tem total direito de nos cobrar, porque a gente está ali para defender a profissão. E aí tem um intercâmbio também com outros conselhos do Brasil também, né? Para poder tornar a luta até mais efetiva nesse sentido também. Diante de tudo isso, né, você tem várias frentes de trabalho, quer dizer, cuidar da parte da defender a profissão, trabalhar esse engajamento dos envolvidos e tudo mais, e também lidar com a sociedade. Na pandemia, um pouquinho antes da sua chegada na presidência, a medicina veterinária atendeu a sociedade naquele clamor da Covid, né, da escassez de insumos e tudo mais, né? E aí vem um momento de retomada, que envolve os negócios, que envolve as atividades profissionais, que envolve até a posição desse profissional em relação ao mercado, em relação a tudo isso. O senhor falou de metas que foram sendo atingidas, das propostas de trabalho. Quanto tempo é o seu mandato e o que falta ainda para ser feito, principalmente nesse ano agora, 2023? Ótimo. O mandato ele é de 3 em 3 anos, então em outubro, novembro do ano que vem é a previsão de ter uma nova eleição. E a gente fica, né? Passa rápido. Curto, passa muito rápido mesmo. Não dá tempo para você perder muito com discussão, realmente, senão você não consegue agir. Só que nós, em tão pouco tempo, realmente conseguimos fazer muito e mostrar muito trabalho, mostrar muito as nossas conquistas. Então nós já conseguimos aí, agora, ainda dentro do que nós dissemos, de trazer benefício para esse profissional, as cédulas digitais. Então, antes tinha uma burocracia muito grande para a emissão da cédula, era cédula impressa, e agora não, agora as cédulas são todas digitais. Que é da identidade profissional. É da identidade profissional, isso mesmo, a cédula profissional. E que ela é aceita em todo o território nacional como um documento oficial. Então, agora ela está toda digital no país inteiro. Que também serve para diferenciar o profissional do aventureiro. Né? Exatamente, exatamente. Outra coisa que nós podemos discutir bem interessante é o exercício legal da medicina veterinária, que a gente tem combatido isso com muita frequência. Que exige fiscalização contínua, né? Também. Tem. Eu só vou finalizar a resposta anterior e já entro nessa. Então, fizemos muito e ainda tem muito o que se fazer. Lançamos o curso de responsabilidade técnica online, agora a gente vai para os cursos avançados de responsabilidade técnica. O que são os cursos avançados? São os cursos específicos de cada área. Então, agora... Que é o trabalho também das comissões. Exatamente. Que ajuda muito nisso. Exatamente. A gente tem essas comissões técnicas que é justamente para dar toda essa atenção e pareceres naquilo que o Conselho é questionado, naquilo que o Conselho sempre nos procura. Então, essas comissões estão ali, sempre é provocado. As comissões estão ali para dar todo esse apoio e esse auxílio. Ou seja, são 6 comissões, né, pelo que eu vi. Vai passar uma PL de qualquer situação na Câmara. Uhum. E aí pede um auxílio para o Conselho. E aí o Conselho vai e manda essa demanda para essas comissões para avaliar. Vantagens, desvantagens, riscos, benefícios. Que serve até para estudar exatamente, o trâmite das coisas e o impacto. Também. São pessoas altamente
capacitadas tecnicamente para nos auxiliar nisso e que tem um trabalho imenso lá, fenomenal, dentro do conselho com isso. Quantos envolvidos são? Contando diretoria, o pessoal das comissões, Olha, tudo mais? De chapa entre diretor e presidente, diretoria toda, conselheiros suplentes e titulares, somos em 16. O corpo todo do conselho... Exige um desdobramento gigante, né? Para cuidar de 8 mil, né? É verdade. Não, e é uma demanda muito alta, porque são processos éticos, processos administrativos, de todos esses profissionais que passam pela mão desses 16. Então, realmente é uma demanda muito grande, é muito trabalho que temos ali e que cabe a nós ali, porque se eu demoro, é uma empresa que está demorando de receber o alvará de licenciamento, e essa também, né? Que é do atendimento à sociedade, né? Exato. Então também a gente não pode perder esse tempo, porque é um outro profissional que está ali aguardando para ganhar o seu dinheiro, para sobreviver daquilo ali. E das comissões é o quê? Uns 5 participam de cada comissão? Vai ter uns 30? A média é em torno de 5. Só que nós temos mais de 6 comissões. É porque algumas... são permanentes, né? Exato. Mas tem mais de 6. Hoje nós estamos com 12. E aí algumas que não tiveram tanta efetividade o ano passado, seja porque foi uma demanda muito pouca ou porque não correspondeu à demanda que foi solicitado. Então a gente está analisando se mantém essa mesma quantidade ou não, porque também é um trabalho grande para mim. E é tudo muito orgânico, né? A coisa vai acontecendo, tem a dinâmica social também do que envolve e também do próprio mercado, necessidades. Exato. E lembrando que além disso, nós temos os funcionários concursados ali, os servidores públicos. Então hoje são em 23, além disso os comissionados, então que estão ali também para servir esse público todo ali, não é só a chapa e as comissões técnicas, né? Essa ida do Dr. Tiago para a presidência do Conselho também simboliza, com aquilo que o senhor definiu bem, interiorização da entidade. Envolve mais gente, não só o senhor. Exato. Né? E envolve também clamor por voz, por estruturas, a outras áreas de Mato Grosso do Sul, que é do tamanho de um país. Exatamente. Né? Como que é também lidar com esses gargalos que de outras regiões, por exemplo, assim, fazer o trâmite Dourados, Campo Grande é uma coisa, mas aí você tem o norte do estado, aí você tem o leste do estado, aí você tem o oeste, aí você tem Pantanal. Quer dizer, não é tão fácil de andar por aqui. Não é tão fácil, justamente. E a necessidade, a partir dessa proposta, é todo mundo, às vezes assim, como fala, enfrentando de vez esse gargalo que talvez já estaria aí faz anos, né? Exatamente. É claro, Danilo, que diante de uma situação dessa, nós temos que avaliar toda a viabilidade disso, né? Aí a internet ajuda também. Também. Então, assim, nós realmente conseguimos tornar tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil. O sistema hoje, ele está tudo muito moderno, então hoje não tramita nenhum papel ali dentro do Conselho, é tudo via sistema, SUAP que chama, Sistema Unificado, que tem comunicação direta com o federal. Então, tudo que eu estou trabalhando aqui de qualquer processo que eu acabei de receber, o federal também tem acesso. Ou seja, agilidade e transparência também, né? Exatamente, agilidade e transparência. Então, qualquer documento que quiser, o profissional hoje não precisa estar vindo até a sede do Conselho para poder realizar. Então, ele pode fazer isso de qualquer lugar e, assim, inclusive a cédula profissional. Agora, é claro, para a gente poder dar uma atenção, como é o que está sendo dado em Dourados, tem que avaliar a viabilidade. Dourados, se eu for pegar número de profissionais, número de empresas registradas, número de zootecnistas e escolas de medicina veterinária, esse número fica muito próximo da capital. Muito próximo mesmo. Se eu pego o PJ, pessoas jurídicas, a diferença comparado com Campo Grande é de 10% que tem a menos em Dourados. Assim, quando eu vou para profissional... Até pela vocação econômica também da cidade, né? Também. Que é mais agrária do que Campo Grande. Né? Exato. Então, Dourados tem 2 escolas de medicina veterinária, uma de zootecnia. Então, são 3 universidades ali que representam muito essa classe. Toda o poder econômico gira em torno da agricultura e pecuária. Então, a gente tem uma demanda muito alta
que não justifica essa atenção que nunca foi dada a Dourados. Então, é claro que tudo isso também tem que ser avaliado nesse momento de tomar essa decisão que nós tomamos. Essa decisão não foi tomada porque o presidente mora em Dourados, porque vamos dar essa atenção por ser um charme, porque agora o interior é a bola da vez. Exatamente. Né? O interior é a bola da vez, o presidente mora aqui, então vamos investir aqui. Não, não é isso. Tem toda uma demanda, até porque para eu justificar todo esse investimento, não é justificado porque o presidente mora lá. Eu tenho que ter realmente uma justificativa palpável disso. De demanda, de demanda. E isso, Dourados preenche todos esses pré-requisitos. E quando nós analisamos os dados, não justificava não dar essa atenção para Dourados. Inclusive, agora vai ocorrer o chamamento do concurso, que foi feito ano passado, e uma fiscal vai ficar fixa em Dourados para poder dar toda essa atenção e esse apoio aí na fiscalização em Dourados e região. Isso vai ajudar muito, porque hoje, por incrível que pareça, dentro da fiscalização, os maiores problemas é em Dourados e não em Campo Grande. Então a gente tem que entra naquela parte que o senhor falou da função primordial do conselho. Exatamente. A fiscalização ela tem que estar acontecendo. Exatamente. Então, ainda mais com crise, né? E começa a fomentar também exercício legal. Isso mesmo. Então, uma fiscal fixa ali em Dourados compensaria muito essa deficiência hoje que Dourados apresenta de várias irregularidades, incluindo o exercício ilegal da profissão. Presidente, aí eu não sei se é um paralelo exagerado meu ou não, aí isso me ajuda, mas no meio de tudo isso, essa transformação que o senhor está fazendo com pressa, e para ontem, né, de adaptação, de modernização do Conselho, tem um ingrediente fundamental, que a gente falou da bola da vez, que é a rota bioceânica, que muda tudo também, principalmente a partir da matriz econômica do Mato Grosso do Sul. E essa profissão também tem que estar atenta a isso. Né? Exatamente. E que isso vai diretamente junto com os serviços que é oferecido pela nossa profissão. Agricultura e pecuária serão as maiores beneficiadas dessa rota bioceânica, e que se realmente sair como é o que consta no papel, isso vai ser um ganho extraordinário para o Mato Grosso do Sul, principalmente, e para o país como um todo, né? E não resta dúvida que a nossa profissão vai ser uma das maiores beneficiadas ali em termos de demanda. E pressionadas também, né? Também. Porque assim, a demanda por exportação vai ser maior, as oportunidades de negócio, e até essa questão da certificação, da confiabilidade do produto daqui, ele vai também, talvez ter uma chance única de competitividade que nunca teve antes. Né? Exatamente. Uma coisa interessante que eu fiquei de responder sobre o exercício legal da medicina veterinária, e que é importante deixar claro isso, principalmente para os profissionais, que nós recebemos cobranças diárias e denúncias de exercício legal da medicina veterinária. E que isso não só quem é da área pode fazer, quem não é também pode ter algum número que... Qualquer um. O número é o próprio do conselho, mas é justamente isso que a gente deve alertar, que é o seguinte: esse profissional que está exercendo a profissão ilegalmente, ele não é um profissional do conselho. Então, teoricamente, o conselho não tem condições de fazer absolutamente nada em desfavor dele. A não ser denunciar para a polícia. Exato. Só que nós podemos ir em quem pode resolver o problema, que é a polícia, porque isso, inclusive, cabe a crimes de maus tratos, dependendo da situação. Então, o que acontece sempre quando somos confrontados com esse tipo de situação? Essa demanda chega até nós, oficiamos a DECAT, geralmente é a que sempre nos acompanha nessas situações, nem sempre, né, porque não é no estado todo que tem DECAT, e cabe a essa esfera judicial nos acompanhar nessas fiscalizações, porque nós não podemos agir quando tem uma situação dessa. Então, se a delegacia não achar interessante ou não tornar aquilo dali uma prioridade, é muito difícil o conselho conseguir resolver esse problema, porque não cabe a nós não podemos, na verdade não é nem que não cabe, nós não podemos. Que é questão de meio, né? Exatamente, meio legal, né? Exatamente. Diferente, é claro, que se ele for um profissional. Se ele for um profissional, ele está registrado lá e tem que se adequar às nossas resoluções. Mas como ele não é, tem que ser direto à esfera civil.
Agora, em toda profissão, você vai ter os prestadores de serviço e você vai ter alguns que, a partir daquela atividade, se tornam empresários. Na medicina veterinária, citando um exemplo, você tem lá uns donos de pet shop, né, que são empresários aí de uma atividade muito pujante na economia. Teve uma época que foi uma onda, todo lugar tinha vários. É verdade. Depois atingiu um ponto de equilíbrio maior, mas é uma demanda muito constante, porque todo mundo tem um bichinho, né, às vezes não é só cão e gato, né, e ter algum profissional responsável nesse tipo de estabelecimento é fundamental. Mas para isso, num país que vive sucessivas crises e problemas, além do ímpeto empreendedor e tudo mais, é legal um suporte. Claro que essa pessoa pode ter o suporte do Sebrae, de outros órgãos e tal, mas o Conselho pensa em dar também, como o senhor falou, de cursos, um outro apoio também para essa galera que resolve gerar empregos e também exercer de uma forma até mais corajosa, ou tão corajosa quanto a medicina veterinária, sendo empresário? É uma pergunta muito interessante essa sua, porque é uma maneira que nós, indiretamente, poderíamos realmente ajudar aquele médico veterinário empresário, já que essa parte de gestão dentro da própria medicina veterinária e falando dentro das academias, e eu falo isso com conhecimento de causa, que eu sou professor universitário, não aborda isso dentro das academias. Aborda de uma forma muito tímida. Muito superficial. Então os profissionais saem técnicos, eles não saem gestores e vão aprender isso realmente nos erros do dia a dia. Então seria muito interessante se o Conselho pudesse oferecer esse tipo de ferramenta. Só que nós não temos resoluções previstas que dê esse suporte para a gente e que fale e que dê uma segurança que a gente pode ofertar esse tipo de situação, o que seria muito interessante. Mas pode ir seminários, workshops, isso daí sim pode, isso daí sim pode. Nós somos, Danilo, muito limitados ali dentro. A nossa fiscalização ela é muito limitada também. A sociedade, muitos colegas pensam que a gente pode chegar num estabelecimento e fazer o que quiser, encerrar a atividade, você não vai operar mais. E nós não podemos. Quando você fala assim, é limitado, tem restrição legal. Exato, porque a nossa resolução nos permite ir só até aqui. Mas, em compensação, para tornar essa fiscalização mais forte, mais robusta, a gente sempre está indo nessas situações mais complicadas, com órgãos que podem atuar onde o Conselho não pode. Então a gente vai nessas fiscalizações para ter uma robustez maior com o PROCON, com o sistema de inspeção, com o SIM, com a DECAT. Então, dependendo do que o caso exigir, a gente oficia esses outros órgãos com a IAGRO, a gente oficia esses outros órgãos para poder nos acompanhar naquela fiscalização. E aí, esse caso, sim, tem surgido um efeito muito significativo, porque realmente as pessoas estão se regularizando, os profissionais estão se regularizando e, consequentemente, quem ganha é a sociedade. Porque tem uma clínica toda regular, tem um profissional que está dando respaldo e agindo legalmente. E mais, principalmente, quando eu regularizo, eu saio daquela informalidade. Então, os preços tornam-se mais competitivos. Porque quem está na informalidade, na irregularidade, tem condições de oferecer um preço mais atrativo, porque não tem os mesmos custos que aquele que está totalmente irregular. Também não tem uma segurança de entrega. Exato. Então, quando a gente consegue fazer com que esse profissional se regularize, o preço torna-se mais igualitário. Então, é uma outra função do porquê esses profissionais regulares têm que exigir tanto a fiscalização, porque o preço naquele local em que ele está vai ser muito mais competitivo. Então, quem tem a ganhar sempre com a fiscalização é a sociedade e quem está regularizado. Mas isso que o senhor falou é fundamental, porque é até um exemplo para outros conselhos, né? Tem várias atividades, você tem envolvimento com a sociedade, hoje em dia é livre para muita coisa, mas o maior patrimônio de uma profissão é a sua identidade. Exatamente. Né? E a sua proteção legal com relação ao que tem aquilo. Além disso, tudo que envolve isso. E depois disso,
aí sim você tem outras frentes de inovação. E dificilmente o profissional tem esse olhar, porque quem está sendo fiscalizado não quer ser fiscalizado, ainda mais se ele está irregular. É natural isso. Se eu estou irregular, eu não quero que ninguém venha na minha clínica, no meu estabelecimento, porque eu sei que eu não estou certo. Agora, ele não consegue entender que quanto mais correto ele fica, mais ele tem condições de exigir a fiscalização do conselho, de cobrar a fiscalização do conselho, e que daquela maneira, quanto mais ele se exige, menos informalidade vai ter naquele ambiente onde ele está agindo. Ou seja, ele vai tornar a profissão muito mais forte, uma profissão muito mais competitiva. E um mercado mais forte. Exatamente. Também. Seja qual frente. Exatamente. Então é isso que o profissional precisa entender, de exigir sempre a fiscalização perto dele, de cobrar sempre uma fiscalização atuante, porque é só a partir dessa maneira que realmente a gente vai tornar uma profissão extremamente forte e robusta como é a medicina veterinária. Obrigado, presidente. Toda a sorte do mundo no teu mandato aí na reta final. Eu acredito que vai ser tudo muito intenso, porque a história dos 3 anos passa rápido, né? É verdade. Mas acredito que, olha, foi um insight de mudança, de transformação, e é o que a gente precisa, principalmente depois da pandemia. Exato. E eu agradeço imensamente o convite. Já entregamos muita coisa para os profissionais, ainda temos muito o que entregar. Os meus colegas do conselho falam que eu nasci de 5 meses lá, porque é uma aceleração realmente muito grande, mas não é, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer realmente aquela profissão que a gente sempre sonhou. E a oportunidade está nas nossas mãos, a gente não quer deixar aquilo ali escorrer pelos dedos e perder tempo com discussões, perder tempo com coisas que não vai agregar absolutamente nada. Então, realmente, estamos num grupo extremamente unido, de pensamentos muito homogêneos em prol da nossa classe, da nossa profissão, e ainda vamos entregar muita coisa, posso garantir isso. E nessas frentes de coisas novas, tal, tem a questão da telemedicina também, exato, né? E também um esforço que ainda, por conta desse caminho que você está fazendo com toda a equipe, de avanço para a fiscalização, até brutal de número de locais fiscalizados, né? Exatamente. Só o ano passado foram quase 1.500 empresas clínicas fiscalizadas, não só clínicas, mas empresas. Exato. Ao todo, foram quase 1.500 empresas fiscalizadas no ano. Uma média de o quê? Umas 3, 4 Umas 3, 4 por dia, exatamente. Então, é um número realmente muito expressivo. Uma equipe de quantos fiscais? Lá nós estamos hoje em 3 fiscais. Puxa vida, os caras trabalham, hein? Quase 1.500, você dividir isso no dia, é uma média realmente muito alta. Isso e defendendo a sociedade, né? Porque uma situação irregular que tiver ali... a sociedade. E assim, com relação à telemedicina, que envolve assim, otimizar tempo numa coisa para você ganhar tempo em outra. A telemedicina surgiu... Foi uma autorização? Isso mesmo. Como que isso seria na medicina veterinária? Ela era, inclusive durante a própria pandemia, ela não era autorizada, eu não podia utilizar da telemedicina para atendimentos online, virtuais, durante a pandemia. Ela foi regulamentada após a pandemia, só que ela tem algumas características que diferem do atendimento de telemedicina em humanos. Como, por exemplo, aquele contato prévio, aquele atendimento prévio com o paciente. Então, hoje é permitido atender pela teleconsulta? É permitido. Só que, para isso, eu tenho que ter tido aquele contato prévio com o paciente, porque eu tenho que saber, independente se for grandes ou pequenos, rebanho, fazenda ou pet, eu tenho que saber o histórico, eu tenho que saber a epidemiologia do local, o que teve aquela demanda anteriormente, aquele caso, o que justifica aquele diagnóstico. Tem que ter um contexto prévio. Exatamente, né? Seja do aspecto epidemiológico, sanitário. Então eu tenho que ter tido esse contato prévio com aquele paciente e só a partir disso, as próximas consultas, eu posso agir e trabalhar pela teleconsulta. Mas indicada mais para acompanhamento, mas é mais uma das coisas, né, que surgem como frente de inovação, o que é importante o Conselho estar valorizando, estar colocando. Quem vem daquela questão dos cursos, né, e comunicação
frequente com os profissionais. Exato. E tudo mais. Isso mesmo, exatamente. Isso é fantástico, porque assim, imagina, né, sem críticas nenhumas, assim, mas assim, quanto que em 45 anos tudo mudou, né? E essa profissão, que é a profissão do campo, às vezes quem está na cidade imagina o campo como um lugar tranquilo, tudo muito pacato, tudo muito sempre igual, e eu acho que talvez no Brasil o local que tem mais inovação é o campo. É o campo. Parte de tecnologia, Exato. comportamento, a questão da gestão que a gente falou agora há pouco. Né? É o que eu ia falar agora. Quem trabalha hoje no campo sabe realmente o que é o campo hoje, o que o agro entrega, o que a pecuária entrega. É uma modernização que você não encontra em alguns centros urbanos, de tão moderno hoje que está realmente o nível da pecuária, o nível da agricultura e do agro realmente no nosso país. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do jornal, no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.